Olá pessoal, bem-vindos de volta para mais uma aula aqui comigo sobre produção de texto, que a gente chama hoje de redação. Bem, na nossa primeira aula nós trabalhamos a tipologia textual, então vimos sobre o gênero narrativo, descritivo, injuntivo, dissertativo e expositivo. Na nossa segunda aula nós vimos os elementos que compõem o texto narrativo e vimos um pouco mais sobre aquilo que já aprendemos neste ano. Pois bem, na aula de hoje, nós iremos trabalhar os gêneros que fazem parte do texto narrativo, tá certo? Então, por isso eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque tem muita coisa que a gente vai compartilhar e algo importante para esta aula é que realmente você esteja atento, porque no final nós iremos propor uma atividade que queremos ver vocês respondendo para a próxima aula, ok? Vamos lá? Bom, quando você analisa essas imagens, o que é que chama a sua atenção? Observe, tem tanto um senhor ali na frente do computador, dando uma paradinha, dando uma olhada em alguma coisa, possa ser que ele tenha recebido alguma mensagem. Outros ali observamos que eles estão trabalhando, recolhendo algumas frutas, então está demonstrando algum tipo de trabalho executado, concordam? E nessas imagens, o que é que vocês acham? Então aqui vemos muitos alunos, certo? Compartilhando livros didáticos, talvez alguns contando histórias, ou então descobrindo coisas que eles estão achando interessantes nos livros. E vemos também uma atividade aqui esportiva, em que alguns jogadores estão ali também no seu ofício, que é jogando bola, certo? Praticando algum tipo de esporte. Mas o que é que a gente pode então abstrair, ou seja, melhor absorver dessas imagens? Certo? E nessa última imagem, observe também que existe um grupo, certo? Provavelmente, de acordo com a roupa como eles estão se apresentando, eles fazem parte de alguma peça teatral que envolve também a questão do balé. Então, a questão da dança, pela roupa dos personagens. E uma pergunta que eu queria fazer a vocês é justamente essa. Após analisar todas aquelas imagens, eu queria fazer uma pergunta para você. Qual das imagens acima você considera como trabalho? Será aqueles que estavam exercendo uma profissão relacionada ao esporte, como futebol? Aqueles que estavam na roça colhendo frutas? Aqueles que estavam lendo? Ou quem sabe mesmo aquele senhor que estava diante do computador e observando algumas coisas, alguma notícia, alguma mensagem que chegou no seu celular? Ou até mesmo aquele grupo que estava ali numa apresentação? O que é trabalho? Bom, para aprofundarmos esse conceito e entendermos um pouco a proposta da nossa aula, vamos definir um pouco mais e ampliar o nosso conceito sobre linguagem. Pois é, a linguagem é um dos mais relevantes trabalhos que existem. Ela nos ajuda a identificarmos como seres humanos e também a classificar aquilo que nós consideramos ser trabalho ou não. Na prática, todos os falantes de uma língua aprendem juntamente com a aquisição de algumas regras gramaticais. Como assim? Se você faz parte de um ambiente, como por exemplo um ambiente familiar, você vai crescendo e desenvolvendo de acordo com as regras que são estabelecidas na sua casa, na sua família. Não é diferente também para que possamos adquirir as regras da língua, da gramática. Então, para nos expressarmos melhor, para falarmos bem, nós precisamos também entender as funções de cada palavra e quando encaixarmos cada palavra no seu devido tempo, ok? Então, a partir desse momento que a gente começa a entender um pouco mais sobre a linguagem, é mais fácil agora entender a função da língua. E a nossa língua, não apenas esse órgão que nós usamos para falar, mas a nossa língua em termos de idioma, a nossa língua portuguesa, ela é o meio pelo qual nós podemos também nos comunicar e ver através de diferentes gêneros, certo? O que o outro quer dizer, ou como o outro quer se expressar. Bom, o conhecimento intuitivo do gênero, ele nos ajuda a identificar as competências comunicativas que estão relacionadas a ele, certo? E aí dá para perceber, de acordo com a construção do gênero, certo? Como é que cada texto ele vai sendo organizado. Não quer dizer que todo texto ele vai seguir a mesma funcionalidade, então a mesma estrutura. Não. Cada texto ele tem a sua própria estrutura, tem a sua própria funcionalidade. E é isso que nós estaremos aprendendo na aula de hoje. Bom, observe aí no texto 1, que foi intitulado A Carlos Drummond de Andrade, que fala algo sobre a vida dele, dizendo que ele era mineiro, de Itabira, certo? Que nasceu em 1902, lá no período de outubro, certo? Então, observe que todo esse escrito no texto ao redor da vida de Carlos Drummond de Andrade
é uma forma diferente também de apresentar um texto. Se hoje eu e você pudéssemos classificar um texto como esse, como chamaríamos esse texto? Você já parou para pensar? Que nome recebe aquele texto que fala da vida de outra pessoa, que fala do seu nascimento, o local onde ele morou durante muito tempo, como foi a sua infância, a sua fase na juventude, a fase adulta, seu casamento, filhos. Então, cada parte da nossa vida, cada fase da nossa vida, nós podemos também listar, nós podemos narrar, nós podemos escrever. E que nome receberia, então, esse texto? Que nome receberia, então, este gênero? Veja o segundo agora. No texto 2, acredito que vocês já começaram a perceber e alguns, inclusive, ficaram até com fome. Confessa aí. Olhando assim, tirando a parte lá do couve, do brócolis, que muita gente vai dizer que não gosta, que eca, certo? Mas quando você analisa ou observa uma imagem que tem um prato de comida, bate ou não bate aquela fome desesperada? Pois bem, observe, toda a configuração de um texto relacionado a essa imagem, também ele pode ser caracterizado para mostrar a funcionalidade desse texto. Então, a gente não só encontra texto quando a gente vê lá falando sobre a vida de alguém ou então contando uma história, mas até mesmo uma forma aí, como você preparar um espaguete com brócolis e tomate seco, é também um texto, para muitos que não sabiam. Eu acredito que alguns também de vocês não sabiam que receitas, como receitas de bolo e até mesmo receitas aí, como preparar um macarrão com brócolis e tomate seco, é um tipo de texto. Mas viu? Bom, e nesse terceiro texto, o que é que a gente pode conseguir absorver? Qual é a leitura que a gente faz? Quando você para e analisa automaticamente para ele, a primeira coisa que a gente vai lembrar quando a gente fala de texto é o quê? Palavras. Lembram? Vocês disseram que era um conjunto de palavras, tem que ter muitas palavras para ter um texto. Mas nós aprendemos também que para ser texto tem que ter sentido. E analisando só a imagem, nós também podemos decidir e definir essa imagem como um texto. Você sabia disso? Pois é. Imagens podem também ser textos. E nessa imagem daí, certo, também tem um texto. E se a gente pudesse parar para pensar e pudéssemos, analisando a cena, narrar, relatar tudo que essa cena fala, o texto estaria nas nossas mãos. Por exemplo, vemos aí a nossa famosa Chapeuzinho Vermelho. E ela está andando em direção para a casa da vovó. Está escrito aí? Não. Mas como é que eu e você sabemos dessa história? Porque já ouvimos falar sobre ela. E cada texto que vai sendo interiorizado, que nós vamos guardando na nossa memória, fazem parte também da nossa construção e aquisição da compreensão da nossa língua. Língua portuguesa, viu, gente? Não é essa língua aqui, não. Bom, e agora nós iremos entrar para conhecer um pouquinho mais a funcionalidade dos gêneros textuais, tá certo? Quando nós falamos de gêneros textuais, nós não podemos associar a ideia de tipo de texto. Por que não? Porque quando nós falamos tipos de texto, nós falamos narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo e dissertativo. Mas quando a gente fala gênero, não. Existem muito mais gêneros do que tipos de texto. Um gênero, ele pode estar dentro de vários tipos de texto, tá? E um tipo de texto pode ter vários gêneros dentro dele, como por exemplo, no nosso gênero, no nosso tipo de texto narrativo, nós temos conto, crônica, fábula, apólogo, biografia. E por que todos esses nomes? Porque aí é que está a diferença. O gênero é uma classificação de um tipo de texto. Ok? Então, com isso, nós aprendemos que os gêneros são maneiras de organizar as informações linguísticas de acordo com a finalidade do texto. Então, se o texto, como nós vimos lá no primeiro texto que falava sobre Carlos Drummond de Andrade, ele vai falar sobre a vida do nascimento até a morte daquela pessoa, né, daquela figura pública. Então, nós trabalharemos com o gênero biografia. Se você escreve a sua própria história de vida, nós já trabalharemos com o gênero autobiografia. Se você vai escrever alguma informação para alguém que mora em outra cidade, você vai escrever uma carta. Mas se você vai utilizar os recursos dos meios eletrônicos, você vai escrever um e-mail. Então, cada uma dessas capacidades que nós temos de criar textos em diferentes maneiras, nós chamamos de gêneros. E eles cumprem, sim, uma finalidade.
certo? Além disso, facilita o papel entre os interlocutores. Lembrando, o interlocutor é aquele que lê o texto e interage com ele. Então, quando você lê um texto, certo? Uma carta, e-mail, algo que, ou então um bilhete que alguém manda para você, você interage, você responde, você entende, certo? Você está interagindo, você é um interlocutor, ok? Bom, ainda sobre essa compreensão, observamos que para que haja uma classificação da análise total dos textos, é necessário que a gente entenda, então, 3 fatores. Primeiro, a estrutura linguística. Então, se a forma como o texto ele foi escrito, se tem uma linguagem fácil de se entender, tá? Se usa as regras gramaticais. Então, tudo isso aí dentro dessa estrutura linguística. A segunda coisa é a finalidade. Por que foi que aquele texto foi criado? Por que é que alguém cria um bilhete, escreve um bilhete para dizer alguma coisa para outra pessoa? Qual a finalidade disso daí? Tá? E a terceira coisa é também a função social, ou seja, a situação em que a pessoa se encontra. Se eu escrever um texto com palavras clássicas do português, certo? Para você que não tem o hábito de tanta leitura assim, ou então se lê algum livro, lê mais a parte de quadrinhos, você entender o que eu estou falando? Pois é. Então, tudo isso tem que ser pensado antes de começarmos a produzir os nossos textos. E é por isso que a estrutura, certo? A finalidade e a situação social, elas estão todas entrelaçadas para definir os gêneros. E lembrando que o gênero é uma das formas que nós temos de classificar um tipo de texto, tá? Cuidado para não confundir gênero com tipo, ok? Bom, observe agora a imagem que aparece aí no nosso próximo slide. Então, aqui nós observamos que existem 4 quadros. Quando nós temos quadros assim como esses, só que um em cima do outro, organizado daquela forma como eu e você conhecemos nas HQs, nas histórias em quadrinhos, nós não podemos dizer que esse quadro é história em quadrinhos. Nós dizemos que ele é tirinha. Por que tirinha, professor? Porque ele é retangular. A história em quadrinho, ela tem as vinhetas, que são aquelas partes onde os quadrinhos são divididos, tá? Então, um assim, outro embaixo, um quadrado, um retângulo, e aí por diante com os balões de fala. Mas a tirinha não, a tirinha geralmente tem uma história curta, que termina, no máximo, até 4 quadrinhos, ok? Então, aqui nós estamos diante de uma tirinha. Observe outra tirinha aí, tá? Então, nesse caso daqui, então, a mãe, certo? Está contando uma história para o nosso querido Cascão. A mãe de Mônica também para ela. E Magali também está ouvindo uma história, tá certo? Era uma vez 3 porquinhos que viviam. Então, Cascão, como gosta de sujeira, então porquinho, a escolha da história foi bem apropriada. E Chapeuzinho Vermelho disse: "Pra que esse nariz tão?" Que geralmente eram os questionamentos da nossa Mônica, tá? E a Magali, e então adicionam-se 2 colheres de açúcar mascavo e mexa-se a calda por 2 minutos. Então observe que cada personagem também escolhe o seu tipo de texto e o tipo de gênero que mais se identifica. E a Magali, por ser comilona, sempre vai querer alguma coisa relacionada à receita. Confessa aí. É ou não é? Mas acredito que você também ficou com água na boca. Bom, e chegamos nessa parte para a reflexão do gênero. E a primeira coisa que nós iremos observar é onde este gênero circula. Quando nós perguntamos isso, onde é que ele circula, é saber onde é que nós encontramos esse tipo de texto, certo? Com facilidade. Por exemplo, um bilhete. Ele circula no jornal? Na revista? Num blog? Não. Então, o meio onde o gênero circula também vai identificar muito isso aí. Agora, deixa eu lhe contar uma outra coisa. Uma biografia, como o caso lá que vimos no primeiro texto de Carlos Drummond de Andrade. Tá? Ele pode circular no jornal? Pode. Ele pode circular na revista? Pode. Ele pode circular no blog? Pode. Ele pode estar dentro de um livro? Pode também. Então, observe que nem todo tipo de texto vai circular nos meios de comunicação da mesma forma. Então, cada um vai se adequar de acordo com a sua própria realidade. A quem ele serve? Ou seja, qual é o propósito? Né? Por exemplo, um texto como a da biografia sobre Carlos Drummond de Andrade vai servir para quem? Para pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a vida do autor e aqueles que estão estudando, certo? Para entender mais um pouco como é que funciona a carreira artística, como lidar, caso você queira ser um escritor, um autor de livros, obras
bastante conhecidas. Então, tudo isso daí. Mas para quem não gosta de ler, vai servir? Claro que não. E a terceira coisa, e qual é o papel deste livro, deste gênero na sociedade? Como, por exemplo, as histórias em quadrinhos, quando elas surgiram com a ideia de criar algo que chamasse a atenção da sociedade em forma de crítica. Então, fazer crítica social sobre a questão do capitalismo, sobre a burguesia, sobre a sociedade que era consumista. Então, a história em quadrinhos surgiu nesse período. Então, teve sim um papel importante, tá certo? Aí a gente tem outras formas de expressar com gêneros, como, por exemplo, a charge. Diferente da tirinha da história em quadrinho, a charge é apenas um quadro e lá dentro da charge também tem uma crítica. Geralmente sempre tem alguma coisa relacionada à política ou então à economia do país, mas pode estar relacionada a qualquer assunto, tá? Algumas vezes também está associada com um tom de humor, outras vezes não tem humor. Então, qual é o papel desse gênero na sociedade? Então, é trazer humor, é criticar. Então, cada um desses gêneros ele vai ocupar um lugar especial na sociedade. Vamos prosseguir. Bom, vejam aí nessa imagem. Reforça-se cadeiras de fios e vendemos cadeiras reformadas e fabricamos aí ó, liceiras e cesto para colocar roupas sujas e queimamos aranhas e tudo pelo menor preço. Agradecemos a preferência. Então observe que nesse texto daí, que a pessoa que está oferecendo o serviço, ela colocou todas as funcionalidades e atividades que ela pratica em um único texto. Para mim e para você que lemos, a gente não entende. Por que a gente não entende? Porque se era um anúncio, certo? Se ele estava oferecendo o serviço dele, deveria ser bem organizado, ao ponto de que ele colocasse quais são as especialidades dele. Mas ele fez um texto, certo? Em que todas as atividades e recursos que ele tinha estavam um colado no outro. Então isso gerou uma confusão. Então, quando gera essa confusão, não gera entendimento. Quando não gera entendimento, não existe interação. Então, a funcionalidade desse texto, ou melhor, desse gênero, ela não foi alcançada. Mas quando você vê um anúncio lindo assim de propaganda sobre compre o novo Motorola, compre uma TV Smart alguma coisa, e aquela propaganda está tão bem feita, com cores, com letreiro, com a frase de efeito que a gente chama de slogan, não chama mais atenção? Por que isso acontece? Porque tudo aí foi preparado, organizado, para que você, enquanto interlocutor, pudesse ser alcançado. Ok? Aqui, para alguns, ainda não, porque alguns já são mais novos, mas temos aí ó, um título de eleitor. Pois é, futuramente você vai ter o seu. Tá? Mas o título de eleitor é um texto? Sim, é um texto. Lá tem informações relacionadas a quem? A você, enquanto cidadão. Porque o título de eleitor ele só serve para que você possa exercer a sua função enquanto cidadão e a sua cidadania relacionada ao país, à cidade, né, a tudo aquilo que está relacionado à sociedade. Tá? E embaixo nós temos um recibo. Tá? Recibo também é texto? É sim. O recibo é um comprovante. Dependendo do caso, esse recibo pode ser um comprovante de algo que você comprou e pagou para receber, ou então de algo que você pagou, como por exemplo, recibo de aluguel. Tá certo? Então, são formas também, são gêneros pelos quais nós observamos e está constantemente no nosso dia a dia, no nosso contexto. E esse aí, hein? Para quem rejeitou o brócolis, gostaria muito agora de dar uma bocanhada nesse hambúrguer aí. É ou não? Pois bem, aqui é texto. Tem algo escrito? Não. Mas a intenção, a função foi alcançada? Então, lembrando, nem sempre o texto ele vai ter palavras. Ele pode ter imagens que podem ter um sentido completo. Ok? Vejam só. E aqui, alguém conhece? Sabe como é que se chama? Bom, para quem não sabe, isso aqui nós chamamos de partitura, ou uma folha da partitura, certo? E aqui tem, entre essas 5 linhas que são chamadas de pentagrama, nós temos aqui as claves, que é a primeira clave aqui, que parece um S, que é chamada de clave de Sol, e a clave que parece uma interrogação é chamada de clave de Fá, tá certo? Então, aqui, caso haja uma divisão de vozes, as mulheres vão cantar na clave de Sol e os homens vão cantar na clave de Fá. Então, aqui, a partitura também é uma forma de texto.
Cada pontinho desse traçado, ligado, é uma nota. E o músico que estuda para isso, ele vai decifrando, ele vai decodificando, certo? Essas informações através das notas. Seja no teclado, seja no violão, seja na flauta, mas independente de como seja, ele sabe interpretar. Isso também é um texto, mas nem todo mundo sabe ler. Bom, e aí? É texto também? Veja só, isso aqui é um recibo, assim como o outro, tá? Só que aqui a gente chama mais de um recibo ou um comprovante de depósito, um comprovante de transferência, um comprovante de pagamento, mas também está contido. Aqui, mais uma vez, nós temos uma tirinha, certo? De Calvin Haroldo, que é muito conhecida também. Temos aqui algo que, num momento como esse, abre o nosso apetite, que é justamente receitas, tá? E aqui é a receita do bolo de amêndoa, tá? Então, quem quiser depois copiar, faz aí e manda para mim um pedaço, tá certo? E aqui nós observamos também outro tipo de texto que algumas pessoas não entendem. Apesar do Orkut estar extinto, certo? Mas na época fazia muito sucesso. Né? E para quem não pegou a época do Orkut, o Orkut era como se fosse o Facebook dos dias de hoje, certo? E todo mundo queria pegar o Orkut do outro, certo? Saber como era, para entrar em contato, para ver as fotos, para ver os vídeos, comentários, outras coisas mais. Então, na época, era a sensação do momento, certo? Hoje em dia é Facebook. E hoje a maioria das pessoas tem Facebook. Alguns que não têm, certo? É porque realmente ainda não fizeram. E outros têm até demais. Tem gente que faz o Facebook, esquece a senha e faz novamente. Acredito que alguns de vocês já fizeram isso também. Mas aqui também é uma forma de texto. Por que um texto dentro dessa questão do gênero que estamos trabalhando e dentro da questão narrativa? Porque aqui ó, temos o nosso personagem, que é a pessoa que é o dono do perfil. Nós temos aqui as informações, está narrando aqui data de nascimento, local, algumas vezes sai o local onde a pessoa mora e outras coisas mais que a pessoa faz durante o dia. Tá? E agora nós iremos ver este quadrinho, tá? Que ele não é um quadrinho de histórias animadas. Na verdade, esse quadro aqui, ele indica quais são os gêneros, certo? Que pertence a cada tipo de texto. Como nós já vimos, o primeiro tipo de texto que trabalhamos foi o narrativo. Então, vejam quais são os objetivos, as características e os exemplos de gêneros presentes. Então, qual é o objetivo do texto narrativo? Narrar fatos reais ou fictícios, ou seja, ele narra, conta alguma coisa que aconteceu, real ou que foi inventada. Então, usa verbos de ação, marcadores temporais, logo, depois, antes daquilo, por diante, presença de conflito, que é o problema, tem um acontecimento que se complica e uma situação que vai se resolvendo até o final. Quais são os gêneros que pertencem ao texto narrativo? Então, nós temos anedota, para quem não sabe o que é piada, romance, conto, crônica, fábula, conto de fadas, relato pessoal, biografia, que foi aquele que vemos do Carlos Drummond de Andrade, certo? Um outro texto também é o texto expositivo. Qual é a função do texto expositivo? Expor informações. Tem uma linguagem objetiva, verbos no presente, falam sempre na questão do presente daquilo que quem está falando, tá? E o predomínio da terceira pessoa, ok? Entre tantos exemplos de texto, nós temos a aula expositiva. Então, por exemplo, eu estou usando o texto expositivo, logo minha aula é expositiva. Estou no gênero expositivo. Você vai para uma palestra, certo? Você vai para uma conferência, você vai para um seminário. Então, tudo isso daí, certo? São textos expositivos. Temos também o descritivo, que é aquele que descreve seres, paisagens, objetos, animais, conceitos e outras coisas mais, tá? Entre as características, verbos de estado, ser, estar, aparecer, continuar, permanecer, ficar e os demais, usam o modo presente do indicativo, as formas nominais tanto no particípio, terminado com ido ou ado, como também no gerúndio, terminando com ndo, tá? Amado, partido, falando, amando. Adjetivações, que são os adjetivos utilizados. Então, cabeça branca, né? Cabeça grande, então, braço comprido, perna fina e aí por diante. Tá? E comparações. Uma mulher como as de antigamente, uma mulher como a minha mãe, uma mulher como a Rosa. Então, tudo isso daí faz parte também do texto descritivo. Quais são os gêneros que compõem esse tipo de texto? Então, anúncio publicitário,
certo? Anúncio de propaganda, lá que está expondo o produto, dizendo as características daquele produto, um cardápio. Você chega lá no restaurante, pede um cardápio para saber quais são as opções de prato que estão disponíveis, tá? Um laudo técnico, um relatório, sequências descritivas de alguma coisa relacionada ao que foi vivenciado, tá? Entre tantas coisas. Um dos mais utilizados dos descritivos, infelizmente nos dias de hoje, é o BO, que é o boletim de ocorrência. E ali você descreve a pessoa que lhe roubou, como ela era, se era alta, se era baixa, se era gorda, se era magra, se era branca, se era negra, e aí por diante, tá? E o texto injuntivo, assim como nós já aprendemos, o texto injuntivo ele tem a função de trazer uma ordem, explicitar um desejo, tá? E fazer com que o outro ele possa obedecer. Pode ser de forma instrucional, certo? Dando instruções, como pode ser também de uma forma persuasiva. Então, convencendo o outro a fazer. Então, vai fazer com que o outro realmente ele interaja com esse tipo de texto e fazendo com que ele tema, ou seja, tenha medo ou então tenha um temor, tá? E os verbos utilizados no texto injuntivo são os verbos no modo imperativo. Então, aquele que dá a ordem, pede uma sugestão, um conselho, e aí por diante. Faça, beba, coma. Geralmente, quando temos campanhas naqueles períodos de festa, então sempre tem aquela campanha do Detran que diz assim, ó, beba com moderação, tá? Para evitar acidente, ou então evite acidente. São verbos no modo imperativo. Entre eles nós temos a propaganda, regras de jogo, nós temos manual de instruções, nós temos bulas de remédio. Então, são outros gêneros que estão dentro desse texto injuntivo, tá? Como também a receita, receitas culinárias. Então, toda receita você tem que seguir o passo a passo. Então, acrescente, prepare, abra, acenda. Então, tudo isso daí é do modo imperativo e faz parte do texto injuntivo. Tá? E para finalizarmos, nós iremos ver o último tipo de texto, que é o texto argumentativo, certo? Ou, como nós chamamos também de dissertativo, que é aquele que tenta convencer, através dos argumentos, a mim e a você, tá certo? Bom, qual é o objetivo desse texto? É geralmente sempre defender um ponto de vista, uma ideia, tá? E as características são apresentar sempre um argumento, segundo a organização lógica, certo? Sempre colhendo dados, informações para isso, estabelecendo uma relação de causa e também de efeito, uma estrutura formada por introdução, desenvolvimento e conclusão, o início, o meio e o fim de uma história, e verbo no presente, tá? Entre os gêneros mais conhecidos temos o debate, quando pessoas vão debater sobre assuntos dos quais ambas dominam, tá? O editorial, que é quando a pessoa que é o editor de uma revista, de um jornal, ele coloca uma nota de acordo com a opinião que ele tem, o artigo de opinião, o manifesto, uma carta aberta, carta de solicitação, tá? Carta de reclamação e tantas outras mais que vão surgindo no passar do tempo. Bom, pessoal, chegamos até aqui. A nossa aula finaliza agora nesse contexto, mas eu quero deixar uma atividade para vocês apresentarem assim que possível. Logo em seguida deixaremos também um e-mail para que vocês entrem em contato e respondam esse e-mail com as atividades de vocês, tá certo? Então, dentre todos os tipos de textos e gêneros que nós colocamos para vocês, eu quero agora que você possa fazer essa pesquisa. Você vai colocar e mandar para o e-mail, tá certo? A seguinte atividade. Você vai separar, ok? Cada tipo de texto que você tem aí, você vai escolher um gênero. Por exemplo, texto narrativo, você escolheu um conto. O texto descritivo, você escolheu um boletim de ocorrência. O texto injuntivo, você escolheu regra de um jogo. O texto argumentativo, você trouxe um exemplo de um debate. O texto expositivo, você trouxe uma reportagem, você trouxe uma entrevista, certo? Você vai escolher, tá? E você vai mandar para o e-mail, ok? Preste atenção, no próximo slide você vai ver qual é o e-mail. Então, nós temos aí a atividade na qual vocês vão procurar, pode ser em revista, jornal, pode ser na internet, vocês podem imprimir e vão colocar um exemplo de cada, identificando o tipo de texto, se ele é narrativo, descritivo, injuntivo, expositivo ou dissertativo, argumentativo, um dos dois, tá? E aí você vai colocar qual foi o gênero que você achou e do lado qual é o tipo de texto, tá certo? Para onde você envia? Você vai enviar para esse e-mail,
atividade de redação 7º ano, ou 7 ano, para representar o 7º ano, tá? @gmail.com. Bom, eu quero muito conferir a atividade de vocês para saber se realmente vocês estão entendendo e fazendo tudo direitinho, tá certo? Nos vemos na próxima aula. Que Deus abençoe a todos e até mais.